Olá, eu sou o professor João Vitor Teodoro. Falarei nesta primeira aula da disciplina de Fundamentos de Matemática sobre conjuntos numéricos. Só que antes de falar quais são os principais conjuntos numéricos, vou explicar o que é um conjunto. Então, um conjunto é uma coleção, é uma lista de elementos que não necessariamente são números. Então, eu posso criar um conjunto genérico aqui que eu vou chamar de A. Normalmente, a gente utiliza letras maiúsculas para denominar um conjunto. Eu abro chaves, tá? Então, todo conjunto eu preciso utilizar a notação de chaves para listar os elementos e informar quais são esses elementos. A1, A2, A3. Então, aqui eu tenho 3 elementos genéricos. Não sei se são números, não sei se são cores. Podem ser cidades, podem ser nomes de países, qualquer elemento. Lembrando que a ordem em que eu insiro esses elementos no conjunto não tem importância matemática. Então, eu posso colocá-los como A3, A1 e A2, que permanece a igualdade aí desse conjunto. Então, conjunto A, posso denotar como sendo os elementos A1, A2 e A3, ou também A3, A1 e A2, ou em qualquer outra ordem, que permanece aí a existência do conjunto A. Esse conjunto A, ele é um conjunto finito, ele tem 3 elementos. Então, eu posso dizer que o módulo ou a quantidade de elementos que eu tenho em A é igual a 3. Porém, posso ter também conjuntos infinitos. Vou criar aqui um conjunto B com os elementos B1, B2, B3. Coloco 3 pontinhos e fecho aí as chaves. Esses 3 pontinhos, ao final, nos dão ideia de uma infinidade de elementos. Se ele aparecesse à esquerda do conjunto de elementos, também daria a ideia de infinidade. Então, quantos elementos eu tenho no conjunto B? Infinitos. Os 3 pontinhos também podem ser utilizados, como nesse exemplo, para evitar a exposição de muitos elementos. Então, vamos supor que eu tenho muitos elementos num conjunto e eu não quero, por questão de espaço, mostrar todos, então eu posso colocar os 3 pontinhos. Então, como exemplo, C1, C2, 3 pontinhos, até C1127. Então, por questão de espaço e tempo, ao invés de colocar os 1127 elementos, eu coloquei apenas 3. E esses 3 pontinhos escondem os demais. Agora que já sabemos o que é um conjunto, vou colocar alguns conjuntos mais específicos. Vou criar um conjunto aqui, vou chamar de ômega, que é uma letra grega maiúscula. Também posso utilizar uma letra grega. E vou colocar aqui os elementos que serão cores. Então, azul, verde e preto. Então, é o meu conjunto ômega, que contém os elementos azul, verde e preto. Posso também criar um conjunto numérico. Vou criar o conjunto que eu vou chamar de S, com os números -4, π, raiz de 7 e 9. Então, tem o conjunto S, que é um conjunto finito,
e é um conjunto numérico, porque seus elementos são números, e contém 4 elementos. Mas quais são os conjuntos numéricos mais famosos, mais conhecidos, ou mais utilizados durante nossas disciplinas, ou até mesmo no cotidiano? Primeiramente, temos o conjunto dos números naturais, onde denotamos pela letra maiúscula N e um traço à sua esquerda. Os naturais são os números 0, 1, 2, 3, 4 e, para dar a ideia de que temos infinitos, 3 pontinhos. E fechamos aí o conjunto. Então, o conjunto dos naturais, ele basicamente utilizado para contagem. Então, o 0 significa a ausência do elemento a ser contado, o 1, um elemento e assim sucessivamente. O conjunto dos números naturais, por conta desses 3 pontos aqui, ele é um conjunto infinito, porém, temos um elemento mínimo. Qual que é o menor elemento do conjunto dos naturais? É o número 0. Entretanto, não temos um número máximo, um elemento que seja o máximo deste conjunto. Também conseguimos estabelecer uma relação de ordem neste conjunto. Temos o primeiro elemento, o menor deles, que é o 0. O próximo elemento, que com exceção do 0, ele é o menor, que é o segundo elemento. Um terceiro elemento, com exceção dos anteriores, ele é o menor, e assim sucessivamente. Então conseguimos estabelecer esta ordenação dos elementos. Porém, muitas vezes necessitamos de contagens negativas. Menos 2, menos 7, menos 400.000. E para isso, apresentemos o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto é infinito para a esquerda e também à sua direita. Então vamos começar aqui no menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e novamente ele tem infinitos elementos positivos. Então, o conjunto dos números inteiros não tem um número mínimo, um elemento mínimo do conjunto. Porque sempre que, por suposição, apresentamos um número mínimo, a gente pode criar um menor que ele. E assim também um máximo. Supondo que exista um máximo, a gente sempre consegue um maior que ele. Uma pergunta interessante a ser feita é em relação a qual desses dois conjuntos tem mais elementos, o conjunto dos naturais ou dos inteiros? O conjunto dos naturais tem infinitos elementos. O conjunto dos inteiros tem o conjunto dos naturais, né? O 0, 1, 2, 3 até mais infinito, e mais infinitos elementos. Intuitivamente podemos dizer que o conjunto dos inteiros tem mais elementos do que o conjunto dos naturais, quando na verdade ambos têm infinitos elementos. O que é o infinito? Infinito é uma representação matemática que não é um número, tá? Ele só representa uma quantidade tão grande que não conseguimos nem representá-la de outra forma, ou representá-la numericamente, apenas simbolicamente. Então, ambos têm infinitos elementos. Aprofundando um pouco mais na matemática, podemos tratar sobre um conceito chamado cardinalidade. Aí sim, podemos comparar esses dois conjuntos em relação a qual é maior ou qual é menor. Porém, para nosso conhecimento até aqui, consideremos que ambos têm infinitos elementos. Assim como conjuntos naturais, também conseguimos uma relação de ordem entre os elementos no conjunto
dos inteiros. Qual é o próximo elemento a partir do menos 1? O 0. Após o 0, temos o 1. Após o 1, temos o 2 e assim sucessivamente. Podemos fazer isso para a esquerda também. Tá? No conjunto dos inteiros, os elementos 1, 2, 3 e assim em diante são os números positivos. Os números menos 1, menos 2, menos 3 são negativos. E o 0 não é positivo nem negativo, ele é apenas um elemento neutro. Além desses dois conjuntos, também podemos apresentar o conjunto dos números racionais. Então, às vezes precisamos de representações fracionadas, como por exemplo, metades, terças partes, 3/8, e não conseguimos esses números no conjunto dos naturais e nem no conjunto dos inteiros. Então necessitamos aí de uma extensão de conjuntos numéricos. Portanto, temos aí o conjunto dos racionais, que são todos os números da forma A dividido por B, onde A e B são números inteiros, com uma exceção. Não podemos dividir por 0. Então, o B, que fica no denominador da representação, ele tem que ser não nulo. Exemplificando alguns valores racionais, temos o meio. O meio é 1/2. O 1 pertence aos inteiros, o 2 também. Então, ele pode ser denominado aí um número racional. O 2 quartos é um número racional? Sim. O 2 é um número inteiro, o 4 também, o 4 é não nulo. Apesar de que esses dois valores são iguais. Além disso, o 0,5 é um número racional? Sim, pois apesar de ele não ser expresso diretamente da forma A sobre B, a gente consegue uma igualdade de formas que o expressam. Temos aqui dois exemplos, meio, que é 1/2 e 2/4. Conseguimos mais do que isso, conseguimos infinitas representações para ele, para mostrar que ele é um número racional. E quais números não são racionais? Vou dar dois exemplos. Temos o raiz de 2, que podemos mostrar, aprofundando um pouco mais na matemática, que ele não é racional, ou seja, não conseguimos representá-lo da forma A sobre B. E o π também. Ambos são dízimas não periódicas. O que seria isso? São números com infinitos dígitos e não há um período que se repete nas casas decimais. Tá? Então, essas dízimas não periódicas não são números racionais. E as dízimas periódicas conseguimos representar da forma A sobre B. Fica como uma pesquisa para vocês que estão assistindo o vídeo. Como representar uma dízima periódica na forma de fração. Por exemplo, o número 1,371371. Para não precisar repetir o 371 várias vezes para mostrar a repetição, eu posso simplesmente escrever assim, 1,371, colocar uma barra superior. Então eu tenho uma dízima periódica onde o 371 repete infinitas vezes. Esse número é um número racional e eu consigo representá-lo na forma A sobre B, onde A é um número inteiro, B é um número inteiro, diferente de 0.
fica como atividade extra a pesquisa sobre como fazer essa representação. E os números inteiros são racionais? Por exemplo, o número menos 9 é um número racional? Sim, pois conseguimos representá-lo como menos 9 sobre 1. Menos 9 é inteiro, 1 é inteiro não nulo, então o menos 9 é um número racional. Tenho outras representações. Posso colocar menos 18 sobre 2, 18 sobre menos 2 e outras infinitas formas. Assim como o menos 9, todos os números inteiros também são racionais, também podem ser representados da forma A sobre B. E os naturais também. Mas como chamamos esses números, raiz de 2, π, que não são racionais? Chamamos de números irracionais. Então podemos representar como I, R ou irracionais todos aqueles não racionais. Como eu já exemplifiquei ali, o π e o raiz de 2 são alguns, e todas as dízimas não periódicas. Efetuemos a representação numa reta dos conjuntos já citados. Então, eu tenho o 0, 1, 2. Então aqui é a nossa reta numérica. 3 e assim sucessivamente e infinitamente. Então temos aí o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3 e infinitamente. Para completar e formarmos o conjunto dos números inteiros, basta acrescentar menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Tá? Então temos aí a representação do conjunto dos números inteiros. A representação nesta reta dos conjuntos racionais e irracionais não é tão fácil. Porém, podemos inserir alguns desses valores. Então, por exemplo, o π, que é aproximadamente 3,14, está localizado aqui. O raiz de 2, que é aproximadamente 1,44, podemos colocá-lo aqui. Aquela relação que tínhamos no conjunto dos números naturais e dos inteiros, onde sabíamos responder qual era o próximo número após o outro, no conjunto dos racionais e dos irracionais não conseguimos responder. Pois eu posso perguntar qual é o próximo número irracional após o raiz de 2. Não conseguimos responder. Podemos supor a existência de um próximo número irracional após o raiz de 2. Porém, entre o raiz de 2 e esse novo número, temos infinitos números irracionais. Assim também funciona com os números racionais. Por exemplo, o 0 é um número racional, o meio também é um número racional. Após o 0, qual é o próximo número racional? Não conseguimos responder, pois entre 0 e meio, por exemplo, temos infinitos números racionais. E entre quaisquer dois números racionais, temos infinitos números irracionais. E o que acontece se unirmos
se juntarmos os dois conjuntos, o conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais. Formamos a linha completa. Essa linha completa. Que é a reta que chamamos reta real. O conjunto dos reais é o mais comum, né, que trataremos durante as disciplinas, pois ele é o mais amplo e o mais útil para nós, professores e alunos, durante os próximos conteúdos. Podemos fazer um diagrama que chamamos de diagrama de Venn, para estabelecer a relação entre esses conjuntos. Então, inicialmente falamos sobre o conjunto dos números naturais. Esse conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos inteiros tem todos os naturais e mais o menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Depois, temos o conjunto dos números racionais, que por sua vez tem todos os números naturais, também tem todos os inteiros e mais alguns. Quais são esses mais alguns? São o meio, o 3/8, as dízimas periódicas, né, que não são números nem naturais nem inteiros. Depois, verificamos que temos um outro conjunto que contém os elementos irracionais. Então, dentro dos irracionais, não temos nem os inteiros, nem os naturais e muito menos os racionais. E a junção desses dois conjuntos, racionais com irracionais, forma o conjunto dos números reais, que é o mais amplo e mais útil para a gente utilizar nos conteúdos posteriores. Falemos agora sobre algumas notações que relacionam dois ou mais conjuntos. Posso dizer que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, esse símbolo aqui quer dizer que esse primeiro elemento está dentro deste segundo, tá? Então, esse primeiro conjunto está dentro desse segundo conjunto. Esse segundo conjunto, por sua vez, está dentro ou está contido no conjunto dos racionais. Então, conjuntos naturais está contido no conjunto dos inteiros, que está contido no conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais está contido no conjunto dos reais. Portanto, eu posso fazer uma outra relação. Eu posso dizer que o conjunto dos naturais está contido nos racionais. E também que o conjunto dos naturais está contido nos reais. Assim como eu também posso dizer que o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos reais. Não confundam estar contido com pertencer.
Tá? São duas notações diferentes. Contido é quando eu tenho mais de um elemento dentro de um conjunto. Pertencer é quando eu tenho um elemento dentro de um conjunto. Tá? Então, estou tratando de elemento pertence. Estou tratando de um conjunto dentro do outro, está contido. Por exemplo, o número 1 pertence ao conjunto dos reais. Como eu tenho um número e não um conjunto com vários números, então eu uso a notação pertence. Porém, se eu quero dizer que o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos reais, então eu utilizo a notação está contido. Voltando no nosso diagrama, podemos dizer que todo número natural é inteiro, porque ele está dentro dos inteiros. Podemos dizer que todo número inteiro é natural? Não. Tenho alguns números inteiros que não são naturais. Posso dizer que todo número inteiro é um racional? Sim, porque todos os naturais estão dentro desse conjunto. Porém, não posso dizer que todos os racionais são naturais, porque eu tenho alguns aqui que estão fora. Posso dizer que todos os números inteiros são racionais? Sim. Porém, não posso dizer que todos os racionais são inteiros. Alguns são, porque eu tenho alguns que estão aqui fora. Posso dizer que todos os naturais são reais? Sim. Posso dizer que todos os reais são naturais? Não. Tem alguns que estão aqui nos inteiros, tem alguns que estão aqui só nos racionais. Posso dizer que todo número irracional é real? Sim. Posso dizer que todo número real é irracional? Não. Algumas regras e elementos que envolvem conjuntos também são importantes, como o complementar de um conjunto. Então, vamos supor que eu tenho o conjunto universo, que é o conjunto total que eu estou trabalhando. E tenho aqui um conjunto que eu vou chamar de A e um conjunto que eu vou chamar de B. Eu posso dizer que eu quero o complementar de A. Coloco um Czinho aqui em cima. O que seria o complementar de A? Tudo menos ele mesmo. Tudo menos o que está em A. Então, olhando aqui, seria essa região aqui fora. Então, temos aí o complementar do conjunto A. Por outro lado, se eu quero o complementar de B, então eu escrevo B, coloco um Czinho, é tudo que não esteja em B. Então eu vou pintar tudo que está fora. Essa região pintada. Posso realizar esta representação utilizando números. Então, o A pode conter o 2, o 4, o 7, o 0 está em B, o 5, o 1 está na interseção, o 9 e o 14 estão aqui no conjunto universo, mas não estão nem em A nem em B. Então, o que seria aqui o complementar de A? O complementar de A são todos os elementos que não estão em A.
Quais são os elementos que estão em A? Posso colocar aqui embaixo. Ó. O A é o conjunto formado pelos elementos. Vou colocar em ordem. 1, 2, 4 e 7. Observe que o 1 também está em A, além de estar em B. Qual é o complementar de A? É tudo aquilo, todos aqueles elementos que estão no conjunto universo, porém que não estão presentes em A. Então, o elemento 0, o elemento 5, o elemento 9 e o elemento 14. Portanto, temos aí o complementar de A. Assim também vocês podem exercitar identificando o complementar de B. Além disso, podemos efetuar outras relações. Por exemplo, a interseção entre A e B. A interseção está diretamente ligada à expressão E. São os elementos que estão em A e estão em B. Então, vou realizar uma pintura aqui. Essa região aqui, ó, está sendo pintada. Qual elemento está nessa região? Ou quais elementos? Apenas o número 1. Então, a interseção entre o conjunto A e o conjunto B contempla apenas o número 1. E a união A, união B, eu acrescento por meio do ou. Então, quais elementos que estão em A ou estão em B? O 2 está em pelo menos um dos dois? Sim. O 4 está em pelo menos um dos dois? Sim. O 7? Sim. O 1? Sim. O 0? Sim. O 5? Sim. Então eu tenho a união. Representar no gráfico aqui por meio de uma pintura, eu vou pintar tudo. Tanto A quanto B. Inclusive interseção. Então isso seria a união de A com B. Quando um conjunto não tiver elementos, por exemplo, posso criar um conjunto aqui e chamá-lo de C. Ele é um conjunto vazio. Então, C é um conjunto e vazio é este símbolo aqui. Então, ele não contém elemento algum. Quando um conjunto tem apenas um elemento, então aqui na interseção de A com B, eu criei um novo conjunto, que tem apenas o elemento, que é um número 1. Então, a interseção de A com B é um novo conjunto, que é um conjunto unitário. O que significa um conjunto unitário? É um conjunto que só tem um elemento. Muitas outras relações podem ser feitas. Posso, inclusive, extrair alguns elementos de um conjunto. Então, por exemplo, eu tenho o conjunto A, eu quero extrair o elemento 2. A extração do elemento 2 do conjunto A forma o conjunto 1, extraiu 2, 4, 7. Sempre quando eu realizar a interseção de qualquer conjunto com o seu complementar, eu terei o conjunto vazio. Por quê? Quais elementos que estão em A e que estão no seu complementar? Essa pergunta eu posso fazer de outra forma. Quais elementos que estão em A e
que não estão em A. Nenhum elemento. Nunca eu vou ter um elemento que está num conjunto e no seu complementar. Então essa interseção sempre será vazia. E se aplicarmos diversas vezes o complementar no mesmo conjunto? Então, por exemplo, eu quero o complementar do conjunto A. O complementar aplicado a primeira vez aqui no conjunto A é tudo que não está em A. Quando eu aplico a segunda vez o complementar, é tudo que não está no conjunto que tem tudo que não está em A. Isso se transforma em A novamente. Fazendo o diagrama, eu tenho A. Aplicando o primeiro complementar, e esse aqui, complementar de A, eu tenho essa região. Aplicando o segundo complementar, qual que é o complementar dessa região pintada? É tudo que não está pintado. Ou seja, essa região aqui, que é o próprio A. E se realizarmos diversas vezes a aplicação do complementar, 3 vezes, por exemplo, quando a quantidade de vezes for ímpar, eu vou cair exatamente no A complementar. Que no nosso caso aqui 3 vezes. Quando essa quantidade for par, complementar, 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 complementar. Eu volto exatamente no conjunto A. Como exercício, vocês podem fazer isso no diagrama e pintando para verificar as idas e voltas no conjunto A em seu complementar. Tá? Então essa parte aqui, ó, que está aqui fora, é o A complementar. Ok? Algumas observações finais. Se eu denotar um conjunto com um asterisco em sua região superior direita, eu estou excluindo o zero deste conjunto. Então aqui significa que eu estou representando todos os reais, com exceção do zero. Se eu representar um conjunto e colocar o mais na região inferior à direita deste conjunto, quer dizer que eu estou excluindo todos os negativos. Então, aqui, essa representação R com o mais na região inferior à direita significa que eu estou representando os números reais não negativos. Perceba que eu não disse reais positivos. Qual é a diferença de reais positivos para reais não negativos? Reais não negativos são todos os reais positivos e incluo o zero. Tá? Então, aí eu estou incluindo o zero. Porém, se eu representar de outra forma, colocando o mais na região superior direita, eu estou representando os reais positivos, que é equivalente a colocar a notação anterior, reais não negativos, e utilizar a primeira notação, excluir o zero. Aí sim eu tenho os reais positivos. O mesmo funciona colocando o R e o menos na parte inferior direita. Aí eu estou representando os reais
não positivos. Ou seja, todos os negativos, inclusive, estou inserindo aí também o zero. Por isso que eu não posso chamar de reais negativos. Porém, se eu inserir o conjunto dos reais e colocar o menos na parte superior direita, eu estou agora sim tratando dos reais negativos. Posso também chamar a notação anterior, colocando reais, o menos na parte inferior, lembrando que essa notação aqui é reais não positivos, e posso excluir o zero, sendo igual a notação colocando o menos na parte superior direita. Agora sim eu estou representando o conjunto dos números reais negativos. Aqui eu tratei do conjunto dos números reais e suas variantes, porém eu posso fazer isso com qualquer outro conjunto, inclusive naturais, racionais e irracionais. Tá? Posso também tratar com outros conjuntos que não foram falados aqui. Por exemplo, conjunto dos números pares, excluindo o zero. Então eu posso usar o asterisco. E assim posso tratar dessas notações com qualquer conjunto. Ok? Então ficamos por aqui neste vídeo. Espero que tenha sido útil aí para relembrar alguns conceitos sobre conjuntos. Até mais.